Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui de volta, num horário diferente. O Instagram, o pessoal está entrando agora. E hoje nós vamos falar de um assunto que a gente comenta bastante, é o nosso dia a dia do consultório, mas a gente não se cansa de falar, principalmente pelo fato das mulheres estarem engravidando cada vez mais tarde e com isso algumas surpresas podem acontecer no meio do caminho. O Instagram, ele está dando uma variedade. Aí, agora sim. Eu não estou tendo acesso aos comentários no Facebook, tá, pessoal? Só no Instagram. Já estou vendo aqui que tem bastante gente aqui. Está travando aqui um pouquinho no Instagram, só um momentinho, pessoal. Bom, então o assunto hoje é baixa reserva ovariana. Só voltar aqui no Instagram. Boa noite para quem está chegando agora. É um prazer ter vocês aqui com a gente, tá bom? E um assunto hoje é bastante comentado no dia a dia da clínica de reprodução humana, porque muitos de nós estamos postergando a maternidade para uma fase mais avançada da vida. E como consequência disso, a gente acaba tendo surpresas porque a fertilidade da mulher acaba diminuindo com o avanço da idade. Eu tinha aqui algumas perguntas, pessoal, vamos ver se eu tenho acesso, porque o meu WhatsApp caiu aqui um pouquinho. Mas eu gostaria de começar a minha fala falando sobre um alerta que uma paciente mandou hoje, uma paciente amiga, a Patrícia, o marido, o Fábio, ela tem o diagnóstico de baixa reserva ovariana, e infelizmente hoje nós tivemos o nosso negativo, a gente sempre fala do positivo, né? Mas hoje nós vamos falar também um pouquinho do negativo, e ela chamou atenção para que eu conversasse com vocês aqui na live sobre a reserva ovariana, né? Ela fala que ela sempre foi atendida no ginecologista, a princípio não pensava em ter filhos no momento, e de repente ela foi surpreendida com esse diagnóstico quando ela vem encaminhada para a clínica, né? O que ela chama atenção? Que as mulheres devem prestar atenção na sua fertilidade e devem ficar em alerta, caso não pensem em encomendar o bebê, né, até os 35 anos de idade, que o ideal é que a gente congele os óvulos, e é bem esse raciocínio mesmo, pessoal. A fertilidade da mulher declina com o avanço da idade, esse declínio se acelera depois dos 35 anos, e quem não pensa em ter bebê até essa idade tem que congelar os óvulos para não ser surpreendida com esse triste diagnóstico na jornada em busca do bebê. Bom, mas o que é baixa reserva ovariana? Então, primeiro, para a gente tomar conhecimento dessa definição, a gente tem que conhecer o que significa reserva ovariana. Na verdade, pessoal, esse termo é só uma forma diferente de se referir ao potencial reprodutivo da mulher, né? Então, nós sabemos que as mulheres nascem com um número fixo de óvulos, em torno de 1 a 2 milhões ali no nascimento, e a partir de então, ao longo da vida, esse número de óvulos vai reduzindo, de forma que essa redução ela se acelera tanto em quantidade quanto em qualidade dos óvulos depois dos 35 anos. Por isso a recomendação da gente encomendar o bebê antes dos 35. E se reserva ovariana é potencial reprodutivo, a baixa reserva ovariana significa que o potencial reprodutivo da mulher está reduzido para a idade. Bom, mas uma vez que tem a baixa reserva ovariana, qual seria a causa desse problema? Então, na verdade, existem vários fatores associados a esse quadro. O mais frequente, pessoal, é o avanço da idade. A gente tem que ter em mente que a redução da reserva ovariana, ela faz parte da natureza do envelhecimento da mulher. Toda mulher vai ter redução da reserva ovariana. Só que esta redução, normalmente, ela é mais intensa depois dos 35 anos. Quando a mulher, dos 35, 40 anos, quando a mulher tem uma antecipação dessa redução para a fase da vida que ela está, 35, 38, 30, 28, a gente então fecha o diagnóstico da baixa reserva. Então, a baixa reserva ovariana tem como causa a idade. Podemos ter tratamentos cirúrgicos que envolvam a abordagem no ovário,
tá? Então, alguns tratamentos que envolvam a abordagem do ovário, a abordagem cirúrgica do ovário, também podem ter relação com a redução da reserva. Por exemplo, mulheres com endometriose que resolvem fazer a cirurgia ou têm indicação de cirurgia antes de partir para o tratamento de reprodução assistida. Essas mulheres podem ter uma manipulação excessiva nesses ovários e, como consequência desse fato, terem diminuição da reserva. Um outro ponto, a mulher, às vezes, passou por um procedimento, por um tratamento quimioterápico, ela fez quimioterapia por câncer, e aí, como consequência desse fato, a gente também pode, infelizmente, ter o diagnóstico da diminuição da reserva ovariana. Problemas imunológicos, doenças autoimunes, lúpus, por exemplo, é uma situação que pode estar relacionada também à diminuição da reserva. Problemas genéticos, existe uma doença muito comum, Andrade SA 1976, boa noite, Elisandra, boa noite, pessoal que está chegando. Então, são vários os fatores, mas na maior parte das vezes, pessoal, as mulheres que chegam à clínica lá, às vezes estão numa idade adequada para ter o bebê e às vezes são surpreendidas com esse diagnóstico. Quando você não tem uma causa associada, a gente define isso como uma situação idiopática. Bom, mas como nós, então, fechamos o diagnóstico da baixa reserva ovariana? Vou pedir, pessoal, quem mandou as perguntas para a Carol, infelizmente caiu aqui a minha internet e eu perdi o acesso do WhatsApp no computador, eu não vou conseguir acessar. Mas eu estou vendo que o pessoal já está mandando, eu vou responder daqui a pouco, tá? Bom, o diagnóstico da baixa reserva ovariana, ele é realizado através de uma avaliação tríplice. São 3 avaliações que nós fazemos. O principal marcador é a idade da mulher. Quanto mais precoce, mais jovem é a mulher com baixa reserva ovariana, melhores são as chances dela alcançar a gravidez no futuro. Um conceito importante é que baixa reserva ovariana traduz para a gente que a quantidade de óvulos está diminuída, mas a qualidade desses óvulos tende a acompanhar a idade da mulher naquele momento. Então, se eu tenho uma mulher com baixa reserva aos 25 anos, teoricamente, a qualidade dos óvulos dela se traduz a uma mulher de 25. Do mesmo jeito, a de 38, a de 40, 42 e assim por diante. A qualidade, então, acompanha a idade. Junto com a idade, nós temos duas outras avaliações. A mais realizada é a contagem das estruturas ovarianas que contêm os óvulos. Muitas de vocês que estão nesse processo em busca da gravidez já passaram pela ultrassonografia e tiveram a realização da contagem dos folículos, que são essas estruturas no ovário que contêm o óvulo. Para cada mulher, existe um número de folículos que a gente espera de acordo com a faixa etária, tá, pessoal? Então, a gente acaba esperando um número de acordo com a faixa etária. Mas, de um modo geral, quando a contagem folicular é menor do que 5 a 7 folículos, a gente tem a definição ultrassonográfica da baixa reserva ovariana. Então, nós definimos aqui a idade, falamos da quantidade de folículos, e o terceiro ponto de avaliação na definição da baixa reserva ovariana é a dosagem hormonal. Existem 2 exames na prática clínica que permitem o diagnóstico da baixa reserva. O mais tradicionalmente realizado, que já tem níveis de referência consagrados, que a gente já tem uma facilidade de solicitar, é a dosagem do FSH, o hormônio folículo estimulante, que geralmente é ali entre o 3º e o 5º dia do ciclo menstrual, ou quando a mulher não menstrua com frequência, e pode ser dosado em qualquer dia. O FSH ele é muito realizado porque ele é barato, o convênio ele cobre, o convênio paga o exame, tá? Mas, infelizmente, ele é pouco específico, tá, pessoal? E aí, ele sendo pouco específico, ele não traduz para a gente, então, um padrão mais real de como está o funcionamento ovariano. Agora, existe o outro hormônio, que é o antimileriano, que muitos chamam de HER, AMH. Esse, sim, é o hormônio mais específico que a gente tem na definição da baixa reserva ovariana. O problema é que ele é caro, o convênio não paga. E os níveis de referência, eles variam de acordo com
kit que está sendo realizado para a dosagem desse hormônio no laboratório. De um modo geral, quando o antimileriano é menor do que meio a 1,1, a gente fecha o diagnóstico da baixa reserva ovariana, tá? Já já eu vou falar do tratamento, mas vamos responder um pouco aqui das perguntas, ó. A Flávia FV refere que uma mulher de 36 anos fez a contagem. Peraí, ó. Quando fizeram a contagem de folículos, tive 37. É normal que a minha idade. É normal para a idade ou está abaixo? Então, a paciente perguntou o seguinte: uma mulher de 36 anos foi submetida à avaliação ultrassonográfica e foram contados 37 folículos. Ela está perguntando se isso é normal para a idade. Flávia FV, é completamente normal. Uma mulher de 36 anos, a quantidade de folículos média esperada é de 8 a 11, tá? Então, é uma reserva ovariana completamente normal, tá? A Carol aqui está me passando, deixa eu tentar pegar pelo Facebook do meu. Uma pergunta. Ó. O senhor falou em uma live que na França é proibido... Eu vou ter que entrar, não sei se vai sair aqui. Desculpa, viu, pessoal? Caiu aqui a internet, ficou. Bom, depois vem a pergunta da França. Eu só estou conseguindo ver aqui pelo Insta, tá, pessoal? Então, ficou assim, ó. Uma outra pessoa perguntou, ó, eu havia perguntado sobre a minha idade. Você acha que eu preciso ser receptora porque já tenho 47 anos? Então, eu vou aproveitar e responder a pergunta que provavelmente fizeram, né? A gente sabe que a fertilidade da mulher reduz ao longo do tempo. Essa redução é mais acelerada depois dos 35 anos, de forma que em alguns países, e na França, por exemplo, é proibido que a mulher faça o tratamento da fertilização in vitro com óvulos próprios, porque a probabilidade dela ter um filho com o próprio óvulo é aproximadamente de 0 a 3, 5%. E o risco de um aborto é muito alto. Então, nesse caso, né, quando a idade da mulher está muito avançada, geralmente nós fazemos o tratamento da fertilização in vitro com óvulo de doadora. Então, Tânia Campos, para uma mulher de 47 anos, o tratamento mais efetivo, que vai encurtar essa trajetória em busca do bebê, realmente é a fertilização com óvulos de doadora anônima. Por que esta definição é importante? Porque mesmo que a mulher faça o tratamento com 47, 50, nós temos lá na clínica com 54 anos, uma mulher grávida de gêmeos, a idade da mulher que forneceu o óvulo está diretamente relacionada ao sucesso do tratamento. Então, quando uma mulher de 47 recebe o óvulo de uma mulher de 30, a taxa de sucesso dela, de 0 a 3%, subiria para aproximadamente aí 30 a 35% de chance de nascer um bebê. Tá bom, pessoal? Márcia, um abraço para você. Obrigado por você estarem aqui, viu? Um abraço para o Lucas também. Uma outra pergunta aqui, ó, pessoal. Tenho 45 anos, já fiz FIV 4 vezes e não deu certo. Tem algum exame que aumenta a minha chance? Pessoal, o sucesso do tratamento de reprodução assistida, ele está diretamente relacionado à idade da mulher. Quanto maior a idade, menor a probabilidade de sucesso. Só para vocês terem uma ideia, no auge da vida reprodutiva, nós vamos ter aproximadamente 20% das mulheres que engravidam naturalmente. Então, de cada 100 mulheres, 20 vão engravidar espontaneamente quando a mulher tem ali entre 25 e 30 anos. Na mulher com 43 a 45 anos, de cada 1.000 mulheres, uma engravida. Eu sei que a gente vive num país populoso, num país povoado, então é muito comum a gente ver uma mulher mais velha grávida até de forma espontânea, mas a gente sabe que isso ocorre numa minoria de pessoas. E nesse caso, da mulher que tem 45 anos e já fez a FIV 4 vezes e não deu certo, provavelmente isso está relacionado à produção de embriões alterados geneticamente. E aí, realmente, nesses casos, principalmente se a reserva ovariana já estiver diminuída, o ideal é partir
para o tratamento que a gente chama de plano B, em algumas situações plano A, que é a FIV com óvulo de doador anônimo, tá? Uma outra pergunta do Leandro e Flávia Bermejo. 32 anos de idade, essa mulher tem 2 filhas, é laqueada, fez a contagem de folículos e teve 7. Consigo fazer tranquilo a minha FIV? Bom, uma coisa importante, e essa pergunta veio num momento muito oportuno, é que quando a gente fala de baixa reserva ovariana, esse diagnóstico ele está dentro do contexto das pessoas que têm dificuldade para engravidar, pessoas que têm o diagnóstico da infertilidade. Quando eu tenho uma redução da reserva ovariana num casal que não tem o diagnóstico da infertilidade, a ciência demonstra para a gente que, a princípio, esses casais não teriam, então, que a princípio esses casais não teriam dificuldade para engravidar. Há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu tive um casal de médicos como paciente e ela havia engravidado e teve uma complicação na gravidez que evoluiu para um aborto, e nesse acompanhamento ela fez um ultrassom e a pessoa que fez a ultrassonografia dela observou que ela tinha uma redução da quantidade de folículos. Ela chegou lá na clínica desesperada e a gente conversou bastante, e a minha primeira conversa com ela foi a seguinte: você não tem o diagnóstico de infertilidade, ela era jovem, 32 anos, então o ideal é que a gente faça um planejamento. Vamos tentar engravidar por 3 a 6 meses de forma espontânea, se o emocional permitir. Vamos acompanhar como que os seus folículos vão evoluir, e se o bebê não chegar, a gente parte para a FIV. No 5º mês que nós avaliamos, ela tinha uma média de 12 folículos, o diagnóstico da baixa reserva foi pelo antimileriano, e naquele mês ela veio com 8. Ela assustou bastante, né? Falou: olha, Anderson, no próximo mês eu vou vir para fazer a FIV. Ela veio, teve uma menstruação fora do habitual e começou os hormônios. E ela trabalhava com numa área específica da saúde emocional, né? Na área da psiquiatria. Ela falou assim: Anderson, me deu um 5º sentido, um 6º sentido lá, eu resolvi fazer um teste de gravidez e ela estava grávida espontaneamente, tá, pessoal? Então, respondendo, Leandro Flávia Bermejo, a mulher com 32 anos que tem uma redução da reserva pela laqueadura, se não tiver nenhuma outra causa de dificuldade para ter filhos associada, ela consegue sim engravidar pela fertilização in vitro, tá bom? Às vezes a jornada fica mais longa, porque o número de óvulos e o número de embriões que a gente consegue obter por estimulação ovariana pode ser mais reduzido, e aí você precisa fazer algumas estimulações para alcançar o sucesso do tratamento, tá? Uma outra pergunta: 41 anos, a chance com ovo doação aumenta muito? Já fiz inseminação e FIV e não consegui, queria tentar com mais chances de dar certo. Pessoal, jornada está longa, associada a baixa reserva ovariana. Muitas vezes a gente precisa enfrentar essa situação e, às vezes, compreender que a gente precisa tomar uma decisão para tornar essa jornada mais longa. E aí, nesses casos que a mulher já fez vários tratamentos, não deu certo, está com uma idade mais avançada, tem uma redução da reserva ovariana, realmente a ovo-recepção, que é a utilização de óvulos de doadora na FIV, seria o tratamento mais efetivo, que vai ofertar uma chance maior para vocês e encurtar essa jornada para alcançar o bebezinho, tá? Outra pergunta: 40 anos, tem síndrome do ovário policístico, tem chance de conseguir positivo na primeira? Olha, pessoal, a reserva ovariana para quem tem síndrome do ovário policístico, que é aquele desequilíbrio hormonal associado ao excesso do hormônio masculino, ela é muito alta, tá? Então, realmente, a tendência é de conseguir sim o positivo. Tem a questão da idade, dos 40 anos, mas lá na clínica, graças a Deus, a gente tem muitos casos de mulheres com 40 anos que engravidam na primeira. Claro que cada caso é um caso, né? Tem casos também que a jornada fica mais longa, e aí a reserva ovariana é um dos principais determinantes dessa jornada, tá? O Saulo Aguiar Neto. A mulher de 32 anos, em dezembro de 2019, na primeira contagem, haviam 22 folículos.
Em maio, em um novo ultrassom, haviam 10. O que pode ter acontecido para ter essa redução? Então, Saulo, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a mulher ganha e perde folículos todos os dias. Então, existe uma variação fisiológica, natural, de um dia para o outro, de um mês para o outro. Essa variação ela pode oscilar em torno de 4 a 5 folículos. Tá? A recomendação ideal seria que a contagem fosse realizada no início ali do ciclo menstrual. Por quê? Nessa fase, aquelas estruturas ovarianas, os folículos, elas estão de tamanho reduzido. Então, é como se ali fosse um ponto de largada, estivesse todo mundo com as mesmas chances, iguais. Então, a primeira coisa nesse caso, Saulo, é a gente avaliar se esse ultrassom foi realizado no momento adequado. Um segundo ponto é se esta avaliação em momentos diferentes foi realizada por operadores diferentes. Por quê? Os equipamentos hoje de ultrassonografia, os mais modernos, eles apresentam grandes vantagens. Por exemplo, lá na clínica, a gente utiliza a ultrassonografia tridimensional. A nossa contagem, o aparelho não fica o tempo todo dentro da vagina da mulher, trazendo desconforto, e a gente consegue voltar e avançar a imagem quantas vezes a gente precisar. Então, a contagem ela fica mais fidedigna. O que a ciência nos mostra, Saulo, é que se eu avaliei hoje a reserva ovariana numa mulher com menos de 35 anos, teoricamente, durante um ano, essa reserva é mantida. Isso é ciência. Do ponto de vista prático, a gente acaba tendo uma certa oscilação que é individual aí de cada mulher. Tá certo? Eu fiz o ano passado uma outra pergunta. Mais ou menos em março, o antimileriano e deu 0,38. Eu fiz uma FIV e tive 3 folículos e os 3 viraram embriões e colocamos os 3 pela minha idade. Aí não completou aqui a pergunta, né? Mas olha só, antimileriano de 0,38, eu vou aproveitar essa pergunta para contar um caso de um casal muito especial. É um casal que ela já havia feito 2 FIVs em outro serviço, esteve conosco em 2019 no Cefep, foi constatada a baixa reserva ovariana pela contagem de folículos e pelo hormônio antimileriano. Só que essa paciente, ela apresentava uma particularidade, ela estava vivendo um momento da vida pessoal dela muito intenso, ela estava defendendo o mestrado dela, e ela me sinalizou que viria agora, em 2020, para a gente fazer o tratamento. Isso foi no primeiro semestre de 2019, de repente, final de outubro, caiu ela de paraquedas lá com o marido, eu até assustei, falei, nossa, Juliana, vocês por aqui, você estava fazendo mestrado, conseguiu defender, fazer com que esse filho nascesse, né, que o mestrado e o doutorado que a gente faz acaba sendo um filho que tem que conviver algum tempo. Ela falou, doutor, eu não sei, eu estou muito ansiosa. Ela tinha 33 anos, era jovem, calma, aparentemente, o marido também. Ela falou, me deu uns 5 minutos, doutor Anderson, eu vim aqui perguntar da sua opinião, se eu não estou sendo negligente de estar postergando o início do meu tratamento. E eu falei para ela essas palavras, eu falei, olha, a sua reserva já está diminuída. Fazer o tratamento ou não nesse momento depende mais da sua rotina do que uma decisão médica, né? Mas eu queria uma opinião, ela queria que eu ajudasse eles a definir. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então, vamos contar os seus folículos. Dependendo do número que tiver, a gente decide se vai começar ou não. E para nossa grande alegria, naquele mês que nós avaliamos, ela estava com uma contagem de 6, um recorde para ela. Fizemos o nosso tratamento, a nossa estimulação, conseguimos 4 óvulos, formamos 2 embriõezinhos, transferimos esses embriões, e aí veio uma grande, grande surpresa que para mim, assim, do ponto de vista profissional, foi uma grande alegria saber que Deus me usou como instrumento nessa grande obra. Ela engravidou de gêmeos, pessoal. Eu, particularmente, trabalhando 13 anos no HC e trabalhando alguns anos no Cefep, eu nunca havia visto uma mulher com antimileriano tão baixo engravidar de gêmeos. Então, isso confirma para a gente, claro que nem eu comecei a nossa live falando de um caso negativo, né? O cenário era diferente, ela tinha 40 anos, mas a gente confirma com esse relato que eu acabei de fazer que a idade da mulher associada à reserva ovariana, mesmo que ela esteja abaixo, é o mais importante, porque se a quantidade estiver baixa, mas a idade for boa, teoricamente, a gente tem óvulos com qualidade adequada, tá? Então, mesmo quem tem baixa reserva ovariana,
dependendo da idade, a gente precisa realmente orientar, fazer um aconselhamento adequado. Não existe uma conduta certa ou errada. Na verdade, eu tenho mulheres, eu já tive pacientes de 54 anos que quiseram fazer o tratamento com óvulo próprio. Eu fui muito transparente e falei para ela, olha, tudo bem, só que você vai ser o primeiro caso no mundo que nós vamos ter gravidez com óvulos dessa idade. Ela falou, doutor, então vamos em frente. Infelizmente, ela não engravidou, mas ela precisou passar por essa jornada. Ela precisou vivenciar e ter a resposta individual dela de que realmente o ovário dela já estava entrando em prejuízo reprodutivo para que ela virasse a página e encarasse a utilização dos óvulos de doadora, e aí ela tomou essa decisão com mais segurança, e aí no segundo ciclo, com óvulos de doadora, ela engravidou de gêmeos, tá? Uma outra pergunta, aos 44 anos pode-se ter folículos, fazer FIV? Esclareça, por favor, obrigado. Com 44, com 50, com 54, a mulher tem óvulos, mas quantidade é diferente de qualidade. Muitas vezes a mulher tem quantidade, mas não tem qualidade. Eu tenho um paciente de 42 anos que nós conseguimos 29 óvulos. Puxa, um dos recordes. Para essa idade, a gente esperaria 2, 3 óvulos. Então, você tem folículo, você tem óvulo, mas o problema é a qualidade. Tivemos recentemente também, virou até uma amiga lá de Guarulhos, em São Paulo, a Cris, e ela engravidou aos 44 anos com óvulo próprio, né? Infelizmente, ela evoluiu para um aborto, e agora ela está digerindo esse luto para poder seguir adiante, né? Adri Eco, 39 anos, um filho de 10, e agora não consegue engravidar. Está com 10 meses de tentativas, e o antimileriano é 1,5. Preciso pensar na FIV? Outra pergunta oportuna. Hoje vocês estão colaborando muito na live, viu, pessoal? Então, Drieco, a primeira coisa para a tomada de decisão é saber o que é infertilidade. Quando eu devo procurar a ajuda de um especialista? Agora, em março de 2020, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, a SRM, publicou uma nova atualização sobre as definições da infertilidade de acordo com a idade da mulher. E, no caso, mulheres que apresentam 35 a 39 anos, o período de espera para a chegada espontânea do bebê é de 6 meses. Não significa que você vai tentar 6 meses e nós vamos sair correndo fazer uma fertilização. Mas bateu 6 meses, você tem que começar a investigar as possíveis causas relacionadas à dificuldade para engravidar. Para não perder tempo. O seu antimileriano é um antimileriano normal, acima de 1,1, mas ele está caminhando ali para um limite inferior da normalidade. E aí não tem como a gente garantir, nessa fase da vida de 39 anos, como vai se comportar e como vai evoluir essa redução da reserva ovariana. Tá, pessoal? Então, vale a pena uma investigação e uma contagem de folículos também, viu, Drieco? A Taferp fez o FSH, deu 40, tem 37 anos, foi diagnosticada com menopausa precoce. Quais são minhas chances em FIV? É difícil, né, Taferp? Na verdade, o diagnóstico da falência ovariana precoce é diferente da baixa reserva ovariana. Quando eu falo em baixa reserva ovariana, eu estou falando para vocês o seguinte: o potencial reprodutivo da mulher está diminuído para a idade. Quando eu falo em menopausa precoce ou falência ovariana precoce, eu estou falando para vocês o seguinte, que além do potencial reprodutivo, a produção hormonal pelo eixo da hipófise, do hipotálamo e do ovário, então essa sincronia que a mulher apresenta, ele está entrando em falência completa. E aí a probabilidade da gente alcançar uma gestação espontânea é mínima. Mas há ressalvas. Toda menopausa precoce, que não tem uma causa conhecida, a gente tem chances de ter retomada do funcionamento espontâneo do ovário. Tá? Lá na clínica mesmo, uma das minhas primeiras pacientes da clínica, um casal nota 10, fizemos 3 fertilizações, eles participaram de pesquisa do HC com a gente, ela não engravidou, né? E aí, infelizmente, ela não engravidou, mas para nossa grata surpresa, ela estava aguardando uma doadora e, de repente, nós fomos surpreendidos com uma gestação espontânea. E depois ela também veio para a gente com uma segunda notícia boa, depois de aproximadamente 2 anos, estava grávida
naturalmente, de forma espontânea, pela segunda vez aos 39 anos. Então, o mais importante nesses casos é que, como a gente não tem como prever quem vai ter uma evolução, ou vamos falar, uma involução dessa menopausa precoce, o ovário vai voltar a funcionar, o ideal é se precaver e aí, nesse cenário, pensar num tratamento efetivo para tentar engravidar. Mas, nesse momento, com menopausa precoce, a probabilidade de sucesso com óvulo próprio é pequena. Eu diria que seria em torno de 0 a 5%, tá? Teve um outro casal também, pessoal, já tinha feito 2 FIVs em Campinas, 38 anos, sem sucesso, veio para a gente direto para fazer tratamento com óvulo de doadora. Fizemos e na primeira nós emplacamos, e eu me recordo muito bem, eu estava de férias, e eles me ligaram, e aí a gente, no bom sentido, né, choramos juntos. Com 37 semanas, essa criança veio a óbito. Imaginem, dentro do útero dela, tudo pronto na clínica, né, na clínica não, na casa dela, tudo pronto para receber o bebê, e o sonho foi interrompido no finalzinho da trajetória. Bom, eles ficaram bastante ansiosos, querendo já fazer um novo tratamento, e aí eu falei, vamos agora costurar e cicatrizar esse luto, e em janeiro a gente retoma as nossas discussões. Em janeiro eles voltaram, ela estava com atraso menstrual, havia perguntado se ela fez um teste, ela falou, doutor, sempre faço teste negativo. Eu falei, vamos fazer que teste? Falei, vamos fazer direto ultrassom, porque ela já estava já algumas semanas com atraso menstrual, e aí colocamos o ultrassom lá, um baita de um coração batendo. Então, dentro do contexto da baixa reserva ovariana, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado para tomar decisões definitivas acerca desses casos. Lá no HC, eu fui um dos médicos assistentes do ambulatório de ginecologia infanto-puberal, da endocrinologia ginecológica, e lá a gente via volta e meia algumas mulheres com falência ovariana precoce, não menstruavam fazia tempo e engravidaram, né? Então, a gente tem que lutar e tem que ter pensamento positivo. A Renata Franco pergunta, quais os principais sintomas de uma mulher que possui baixa reserva ovariana? Renata, então, aí que é o nosso grande problema, porque a baixa reserva ovariana, ela geralmente não dá sintomas. A mulher menstrua regular, o FSH dela é normal, é diferente da menopausa precoce ou falência precoce do ovário. Nesses casos que o eixo hormonal está tendo redução da produção dos hormônios, nesses casos, sim, a gente tem manifestação clínica. Do que? Geralmente a mulher tem ondas de calor, tem ausência de menstruação por mais de 3 ciclos, que a gente chama de amenorreia. A mulher tem redução da lubrificação vaginal. Então, durante as relações, ela acaba perdendo um pouco a lubrificação. Essa mulher também pode ter, a médio prazo, um maior risco para desenvolvimento da osteoporose. Tá, pessoal? Essa é uma outra coisa também que pode ser mais frequente. Aqui o Instagram está oscilando um pouquinho, que é mais frequente, tá? Mas, infelizmente, a gente não tem o sintoma específico, tá? Bom, a Luana Poloni pergunta assim, doutor, quanto à qualidade de ósseos, o único fator é a idade? Fiz teste de genética, deu normal. Teria mais alguma coisa que deveria investigar? Ô, Luana, não é só a idade. Existem outros fatores inatos da mulher e do casal, porque o espermograma também participa disso, mas o óvulo é o que tem o papel mais importante, que podem apresentar relação com a alteração qualitativa dos óvulos. O grande problema, Luana, é que a fertilização in vitro, ela nos passa uma sensação de controle do processo todo. Então, você vai na clínica, toma os remédios, vê o crescimento do folículo, vai na coleta, lá no Cefep a gente mostra a fotinho no tablet, mostra os óvulos, a gente mostra a fotinho dos embriões, você sabe o momento que o embrião está indo para o seu útero, então vai te dando aquela sensação de controle de tudo, só que aí quando você vai ver o negativo, o teste de gravidez ele é negativo em algumas situações. Por quê? Primeiro, porque se a gente fosse fazer um comparativo da FIV com as mulheres que engravidam naturalmente, a gente está trabalhando numa fase da FIV que, se eu fosse comparar com quem engravida naturalmente, eu nem estou sabendo o que está acontecendo, porque não ocorreu o atraso menstrual ainda. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. A maioria das nossas gestações naturais são invisíveis, as perdas. Elas ocorrem até a menstruação da mulher e o casal nem sabe que tinha embriãozinho circulando lá dentro.
O problema aqui na FIV, o que seria invisível no natural se torna palpável e conhecido. E aí a sensação de controle é grande e aí você acaba sendo surpreendido. Vale lembrar que mesmo mulheres que fazem estudo genético do embrião, Luana, a gente acaba tendo negativos. O estudo genético, ele não aumenta a chance de nascer bebê, ele diminui o número de negativos, diminui o número de transferências. E como consequência desse ato, a gente acaba tendo mais conforto na trajetória. Lá na clínica, eu tenho tranquilidade de indicar uma biópsia embrionária, porque o nosso diretor do laboratório, ele já é muito experiente, ele já faz isso há mais de 10, 12 anos. Porque a literatura científica coloca para a gente que em alguns cenários você pode ter a manipulação do embrião com a retirada de células e isso trazer um desequilíbrio no embrião e prejudicar a implantação. Então, dependendo de quem faz a biópsia, você acaba tendo realmente um maior risco de ter prejuízo para esse embriãozinho. Entretanto, quando a gente transfere um embrião saudável geneticamente, numa idade oportuna, e a mulher não engravida, o que eu costumo falar? O nosso avião fica desgovernado. É hora de pousar esse avião, respirar fundo, fazer aquele silêncio, aquela reflexão, rever todo o caso, ver se a gente não precisa fazer investigações adicionais. Eu, particularmente, gosto muito de pedir um ultrassom que faz um detalhamento específico, tem uma médica específica que sempre faz para a gente, faz um detalhamento para ver se não passou nenhuma causa que seja mais difícil de fazer o diagnóstico. E aí, em cima disso, a gente acabar estabelecendo algumas estratégias. Mas, em muitos casos, a gente não acha nenhum fator adicional e a jornada acaba ficando um pouquinho mais longa, tá? Vale lembrar, Luana, que quando a gente tem o negativo, 80% dos problemas é relacionado ao embrião e 20% ao endométrio, tá? Então, a gente também tem como fazer algumas avaliações endometriais para estar estudando aí e ver se essa jornada fica mais curta, tá? Adriana Leão, um abraço para você, minha querida, que saudade. Obrigado pelo prestígio, viu? Tânia, obrigado você pela resposta. Agora a Carol me disse, ela está aqui como Bikezoide, porque eu não estou conseguindo ver o meu WhatsApp, então ela está me enviando. Ó. É uma pergunta que foi feita hoje ao longo do dia. Bom dia, tenho 38 anos e estou na pré-menopausa. Só tenho uma trompa e tive um aborto retido ano passado. Quais são as chances? Então, eu não tenho aqui acesso a quem perguntou, eu não posso fazer consulta, então eu vou generalizar. Então, é uma mulher de 38 anos, tá? Na verdade, você não está na pré-menopausa, você está no pré-climatério, que é a fase da vida da mulher. Exceto se os seus exames já mostram que você está com uma falência do eixo reprodutivo, tá? Bom, mas 38 anos, tem uma trompa, teve um aborto ano passado, quais são as chances? Bom, nesse caso, pessoal, a gente precisa avaliar primeiro como está a reserva ovariana, porque a chance ela muda completamente quando a reserva está diminuída. Numa reserva normal, para quem fez essa pergunta aos 38 anos, a probabilidade de vir um positivo é de 50% e de nascer o bebê de 30% a 35%. Tá? Tudo vai depender da reserva ovariana. Quando a reserva está diminuída, esses números caem para aproximadamente 20% a 30% de ter o positivo e aí de 5% a 15% de nascer o bebê, tá certo? A Cibele, boa noite, Cibele. Uma mulher de 42 anos, já fez 3 FIVs e sem sucesso. O senhor acha que eu devo desistir? Ô, Cibele, aí é uma pergunta complicada, né? Porque o momento de tomar essa decisão, ele é muito particular. Nós, como médicos especialistas, o que a gente faz? A gente faz o aconselhamento. Então, no seu caso, o que precisa ser avaliado? Como está a sua reserva ovariana? As suas estimulações na FIV, quantos óvulos elas fornecem? Quantos embriões você forma? O ano passado, eu também, outro casal de médico com 43 anos está grávida com óvulo próprio e tem mais embrião guardado na clínica. É diferente quando a mulher vem com essa idade e aí, então, a reserva está diminuída. Eu tenho um caso de outro casal que virou amicíssimo, eles são de Uberlândia, um casal gente boníssima, ela chegou para mim com 43 anos, eu tive toda essa conversa sobre a reserva ovariana, ela tinha 7 folículos, estava normal para a idade dela, eu não tinha o antimileriano ainda. E eu virei para ela e falei o seguinte,
para você, com 43 anos, mesmo você tendo folículo, o plano B vai te ofertar uma efetividade maior. Ela olhou dentro dos meus olhos e falou: doutor, enquanto o senhor vê folículo nesse ovário, eu vou insistir. E ela insistiu. O marido paciente, companheiro, eu fiz o aconselhamento, ela tomou a decisão, eu esqueço o que eu falei em relação a dificuldades e a gente trabalha no caso individualmente, acreditando que ela vai ser aquela porcentagem mínima que vai ter sucesso. Mas nesse caso em especial, nós tentamos 8 vezes e dessas 8 vezes ela conseguiu um embrião, porque ela queria o embrião de 5º dia, o blastocisto. Inicialmente ela ia estudar geneticamente, desistiu, e toda vez que a gente ia começar o tratamento, eu oferecia para ela a possibilidade da ovo-recepção, fazer com óvulo de doadora. Na 8ª vez, ela virou para mim e falou assim, quando a gente ia começar a 9ª, doutor, tem folículo ainda? Eu falei, tem 3. Falou, então eu vou começar. Mas aí o olho dela brilhou e falou, mas, quando ela falou mas, o meu olho brilhou também. Se aparecer alguém fisicamente semelhante a mim, o senhor me avisa. E naquela semana apareceu um casal para fazer o tratamento e a mulher ia ser doadora. Nós ligamos e na hora ela aceitou. Então ela precisava, né, Cibele, desse empurrãozinho, mas ela precisou escrever esses capítulos da história reprodutiva dela para tomar a decisão segura de usar o óvulo de doadora. Né? E aí, na primeira transferência, foi muito difícil, mas a gente conseguiu a gravidez e ela está lá com o bebezão lindo dela, firme e forte. A Cristiane Pessini, Burim, boa noite. Cristiane, obrigado, um abraço para vocês, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Fiquem à vontade se tiver alguma pergunta, tá? Uma outra pergunta que chegou aqui, ó. Tenho 39 anos, faço 40 em setembro, meu namorado é operado há 11 anos, há a possibilidade dele me engravidar? Olha, uma vez que o homem teve a ligadura dos ductos deferentes, que é o canalzinho que liga o testículo, a uretra, que é aquela saída do xixi pelo pênis, uma vez que ele teve ligação desses canaizinhos e ele realmente foi efetiva essa cirurgia, não tem jeito, pessoal. Aí ele tem que passar mesmo por uma gravidez natural, não tem jeito, ele tem que passar por uma punção do epidídimo ou do testículo, que é pegar o espermatozoide diretamente nessa estrutura perto do testículo, que chama epidídimo, você passar pela estimulação ovariana na FIV, no laboratório, o embriologista injeta o espermatozoide no óvulo, e como consequência disso, a gente consegue, então, transferir o embriãozinho para o útero e vocês alcançarem a gravidez. Uma notícia boa para quem fez essa pergunta é que a punção do testículo e do epidídimo não diminui a chance de sucesso do tratamento. Então, a sua chance é muito parecida com a de um casal que o homem tem espermograma normal, tá? Uma outra pergunta. O Insta está oscilando bem. Eu não estou ovulando, tomou Clomid, depois de 6 anos teve a gravidez ectópica, que é a gravidez geralmente na trompa, pessoal. Retirou a trompa esquerda. O marido tem esperma fraco. Eu consigo engravidar? Bom, para quem fez essa pergunta, se você já engravidou, com certeza você consegue engravidar. O que precisa ver agora é a avaliação do potencial reprodutivo do seu marido, ver como está esse espermograma e também o potencial reprodutivo, o seu, né? Como está o da mulher. Dependendo desse contexto todo, as chances de gravidez são boas, né? Quanto maior o tempo de dificuldade, pessoal, menos efetivo vai sendo o tratamento, tá bom, pessoal? Uma outra pergunta, por quanto tempo o óvulo pode ficar congelado? Então, olha, para quem está com medo da reserva ovariana, ou vocês que têm muitas amigas que estão ainda no auge da vida reprodutiva, antes dos 35 anos, a principal medida contra a baixa reserva ovariana é a prevenção, é o congelamento dos óvulos, é a preservação da fertilidade. Hoje, infelizmente, o ginecologista, ele não alerta as mulheres, de um modo geral, tá? Toda regra tem exceção, mas muitos ginecologistas não alertam a mulher acerca do envelhecimento reprodutivo. E que é o que a Patrícia falou, né? Pediu para eu comentar no começo. Quando acende a luz do alerta, pessoal, a mulher às vezes já está com a baixa reserva ovariana. Então, o ideal é congelar os óvulos antes dos 35 anos, quanto mais cedo, melhor. E a grande notícia é que uma vez que você congelou esses óvulos,
a sua idade reprodutiva fica congelada. Se você congelou com 25, quando você engravidar, a sua chance é de 25, com 30, 30, e assim por diante, mesmo que esse óvulo seja usado lá com 50 anos, tá? E não tem um prazo máximo para o óvulo ficar congelado. Se ele ficar um dia ou ficar 10, 20 anos, a probabilidade de sucesso é a mesma, porque hoje a gente usa uma técnica muito moderna de congelamento, que é a vitrificação dos óvulos. A vitrificação, ela elimina aquelas partículas de gelo e, com isso, a taxa de perda pós-descongelamento é relativamente baixa, tá, pessoal? Ô, Nives Pésia, um abraço para você, viu? Tá aí no Paraná, é um prazer estar aqui com você, compartilhando a nossa live, viu, Nívia? A jornada tá longa, mas nós vamos vencer essa batalha, né? Deixa eu ver aqui a sua pergunta, ó. Mas quando já foi feito 4 FIVs com óvulos doados e só uma das FIVs engravidou e não evolui, então o que poderia ser o problema? Se foram 4 vezes e com doadoras diferentes. Isso, Lívia, uma excelente colocação, porque uma mulher de 25 anos que faz a FIV, uma mulher de 23, de 30, não necessariamente ela vai ter uma jornada curta. A mulher, independente da idade que ela apresenta, ela produz óvulos com alteração genética. A diferença é que quando essa mulher tem menos de 30, 35 anos, a proporção de óvulos alterados é menor. Mas ainda assim, nessas idades mais precoces, o casal continua produzindo óvulos alterados. Infelizmente, Nívia, existem outros fatores que contribuem para a gravidez. A gente tende a resumir tudo que o problema é embrião e endométrio, mas a interação entre embrião e endométrio envolve uma série de mecanismos que hoje a gente não consegue quantificar. E às vezes o problema é nisso. Por exemplo, a endometriose, a adenomiose, são fatores que podem contribuir para a redução da implantação, embora numa idade oportuna com reserva ovariana normal, a princípio a probabilidade de gravidez é a mesma, tá? Uma outra pessoa fala que com 37 anos e tem problema na tireoide, não consegue engravidar. Realmente, quem tem problemas na glândula tireoide, o TSH está alterado, precisa realmente equilibrar a função dessa glândula antes de fazer o tratamento. Andréa Borges. Fiz a FIV aos 47. Por que o senhor não avisou logo que as chances de sucesso seriam quase zero? Ele não ofereceu logo o protocolo de óvulos de doadora. Bom, Andréa, lá na clínica, se você fez lá com a gente, toda paciente que passa em consulta com esta idade é aconselhada sobre óvulos de doadora. Toda mulher, tá? Então, inclusive, esse discurso sobre a França, né, de não fazer com óvulos próprios, depois dos 42 anos, é um discurso que a gente utiliza muito para contextualizar. O problema é que, às vezes, o casal vai em busca do tratamento, e aí é surpreendido por estas informações. E aí, quando é surpreendido por essas informações, a gente acaba deixando de lado o plano B, né? Às vezes a gente usa até esse termo do plano B, porque o casal ele está tão gera tanta expectativa, né, para fazer o tratamento, que ele acaba negando algumas outras ideias, algumas outras opções que a gente coloca. Mas nesse caso, Andréia, o fundamental é marcar um retorno para estar conversando direitinho, esclarecendo. Toda paciente que faz tratamento tem que assinar termo de consentimento, tudo isso consta no termo de consentimento, para a gente poder deixar o cenário mais tranquilo, tá? A Gisele Rodrigues teve uma trombose seguida de uma embolia pulmonar, tem 39 anos, pode fazer inseminação? Quem teve trombose pode fazer a inseminação, mas tem que tomar o cuidado de usar o anticoagulante, tá? Durante o tratamento, porque o tratamento pode aumentar o risco de trombose, mas a gente tá familiarizado com isso, e aí tem que usar o anticoagulante, geralmente a heparina, tá, pessoal? A outra pergunta é uma pessoa de Descalvado, ela refere que uma mulher não conseguiu engravidar, foi casada, tinha um mioma grande, só tirou o mioma com 45 anos, consegue engravidar com tratamento? Então, acho que essa pergunta, né, ela já ficou bem esclarecida, porque realmente com 45 anos tem que avaliar a reserva, mas a opção mais efetiva é óvulo de doadora, tá? A Ritinha Mello, foi muito bom te conhecer ontem, nossa consulta, obrigado, viu, Ritinha, pelas palavras, tá?
Um abraço para vocês, esperamos nos reencontrar em breve, depois que passar toda essa pandemia, né? A Tati Reis tem 38 anos, fez a contagem de folículo e na época tinha 8. Ela e a companheira quer ter um filho com o óvulo dela, porém é ela quem vai gerar. É possível? Quais são as chances pela minha idade? Bom, com 38 anos, se a reserva for normal, e está normal com esta contagem, tá, Tati? A probabilidade de sucesso do positivo é 50%. De nascer o bebê é de 30% a 35%, tá? Então, tem chance sim, e com a contagem de 8 folículos, algumas pessoas conseguem engravidar já na primeira, tá? 36 anos, diagnosticada com adenomiose. Para quem não sabe, a adenomiose é a implantação daquela camada interna do útero, do endométrio, no meio da parede desse órgão do útero, gerando a endometriose do próprio útero, tá? Então, 36 anos, adenomiose, perdeu, foi óbito embrionário com 8 semanas. Tem chance de engravidar, precisa tomar alguma vitamina? Nesse caso, pessoal, a adenomiose pode ser uma causa de aborto, tá? Mas se a mulher não tem infertilidade, a princípio não tem nenhuma conduta que seja realmente, que tenha efetividade confirmada, tá? Na maior parte das vezes que a gente tem a morte do embrião logo no comecinho da gravidez, isso está relacionado à alteração genética do embrião, tá certo? Então, realmente, tem que avaliar o caso direitinho, ver como está a reserva. Vocês veem que tudo vai para a reserva ovariana. Por isso que lá na nossa primeira consulta, toda mulher, se nos autoriza, a gente faz um ultrassom para contar folículo. Gostaria de saber sobre a zoospermia com FSH e LH. Tem solução? Olha, a zoospermia, ô João, físio, tá? Ela depende do tipo. Tem 2 tipos principais. A zoospermia, que é obstrutiva, onde o homem tem uma interrupção, uma alteração da anatomia do trato genital, ou não obstrutiva, onde está tudo normal e o problema é a produção. Quando tem uma obstrução, a gente tem os níveis normais de FSH e LH, tá? E aí a gente consegue pegar os espermatozoides através da punção. Entra uma agulhinha lá no epidídimo, entra uma agulhinha no testículo, e aí a gente consegue obter os espermatozoides, tá certo? Agora, quando a zoospermia é não obstrutiva, geralmente o FSH e o LH estão elevados, e aí a probabilidade de ter espermatozoides na punção diminui muito, tá? O fato de tomar anticoncepcional há mais de 20 anos, provavelmente, interfere na reserva ovariana? Tem SOP? Pergunta muito boa também, porque a ciência coloca para gente que quem usa anticoncepcional tem uma redução média aí da quantidade de folículos, numa porcentagem de 20% a 40% das mulheres. Então, em outras palavras, das usuárias de contraceptivo, de cada 100 que usam anticoncepcional, 20 a 40 vão ter redução da quantidade de folículos, tá, pessoal? Nesses casos, às vezes a gente suspende o anticoncepcional e faz uma avaliação da reserva alguns meses depois para ver realmente se essa quantidade ela está alterada. Agora, em quem tem ovário policístico, o anticoncepcional a longo prazo, ele contribui para o equilíbrio hormonal da mulher. E como consequência disso, a gente pode ter uma redução da quantidade dos folículos, mas uma redução boa, natural, secundária aí à restauração da produção dos hormônios no corpo da mulher, tá? Então, João, FSH e LH alto, geralmente a gente não tem benefícios, tá? Principalmente quando é a zoospermia. Quando a gente tem poucos espermatozoides, em alguns casos a gente tem evidência de benefício. O grande problema é que a gente acaba vivendo um cabo de guerra. Quando você vai buscar informações na ciência, você tem informações completamente desencontradas, de modo que hoje nós não temos nenhuma grande sociedade de reprodução humana que recomenda a gente a utilizar os medicamentos hormonais para tentar obter espermatozoides nos casos de azoospermia, tá? Mas cada caso é um caso, viu? Uma outra pergunta, pessoal, eu vou responder acho que mais 2, porque eu quero finalizar um ponto importante com vocês. Boa noite. Uma mulher com endometriose, obstrução tubar acompanhada de hidrossalpinge. É uma aguinha que se acumula na trompa como consequência da infecção ali do útero, da vagina, das trompas, tá?
ela está perdida no que fazer. Bom, endometriose, precisa ver o grau, o estágio dessa endometriose. Se é moderada, se é severa, não pode perder tempo. Hoje a indicação é a fertilização in vitro. A cirurgia tem taxas de sucesso semelhantes, mas ela depende muito da idade da mulher, do tempo de infertilidade, da experiência de quem vai fazer o procedimento cirúrgico. A hidrosalpinge, em quem tem infertilidade e vai fazer a fertilização in vitro, pode diminuir as chances de implantação do embriãozinho. Então, a recomendação é que antes da transferência sejam retiradas essas trompas, se for possível, tá? A Zelaide Oliveira, doutor, boa noite. Em fevereiro, tive em média 30 folículos e este mês tinha apenas 15. Qual a possibilidade ou alguma dica para ter mais folículos antes de iniciar a FIV? Bom, eu vou aproveitar então a pergunta que você fez agora, Zelaide, para complementar o que ia fazer. Bom, então eu falei para vocês que redução da reserva ovariana faz parte do avanço da idade da mulher. Esse é um primeiro ponto que vocês, mulheres, precisam trabalhar na cabeça e saber que quanto maior a idade, menor é a probabilidade da gente realmente ter uma reserva adequada, tá? Agora, não existe hoje, na prática clínica, nenhuma medida que seja efetiva ao ponto de mudar o desfecho final do tratamento, que é o nascimento do bebê, tá certo? O que foi mais estudado até o momento é o uso do hormônio masculino na mulher. Por que eles tiveram essa ideia? Porque eles viram que quem tem síndrome do ovário policístico, que tem uma grande quantidade de hormônios circulando no organismo, apresenta uma quantidade de folículos aumentada. Aí alguns estudiosos falaram assim, poxa, se quem tem hormônio masculino aumentado aumenta folículo, vamos aumentar folículo em quem tem baixa reserva. E aí entra o X da questão novamente, porque a gente não sabe a dose, não sabe o tempo, não sabe o tipo de composto que é mais adequado nestes cenários. Recentemente eu participei de uma banca de defesa de mestrado que foi avaliado justamente isso, mas a análise preliminar deles foi que pode trazer benefício. Então, atualmente também está sendo realizado um trabalho gigante que envolve um grande número de pessoas com compostos relacionados ao androgênio diferentes e doses estratificadas. Então, eu acho que num futuro breve, daqui 1, 2 anos talvez, a gente já tenha alguma resposta. Mas, para aumentar folículos, na prática, a gente utiliza o hormônio masculino, mas é um uso que não está padronizado em bula, e o casal tem que ter consciência que a gente não tem a real certeza do benefício desta prática, tá? Além do androgel, do androgênio, a gente também tem descrito pela ciência o uso do hormônio do crescimento, do GH, mas, novamente, tempo de uso, dose, quando começar, a gente não sabe, e muitas vezes essa medida traz mais gastos para o casal durante a fertilização in vitro, sem impactar ali no sucesso do tratamento. Então, infelizmente, para aumentar a quantidade de folículos, a gente não tem muita coisa para se fazer. Nesse caso, Zelaide, tem que ver se você não estava usando o anticoncepcional, e algumas mulheres também, se fizeram a contagem em momentos diferentes, dependendo de quem fez o ultrassom, você pode ter uma percepção diferente, principalmente associada ao equipamento que está sendo utilizado para a gente poder fazer aí a avaliação adequada da reserva, tá, pessoal? Olha, eu vou pedir desculpas porque chegou muita pergunta, tá? E a gente não vai conseguir responder, mas eu só queria finalizar com alguns pontos. Bom, o que nós podemos fazer adicionalmente para quem tem a baixa reserva? Então, uma coisa que a gente discute muito na clínica, quando os casais já fizeram alguns tratamentos sem sucesso, é a mini-FIV, tá? O que é a mini-FIV? É você reduzir a dose de hormônios que você estimula o ovário e dar medicamentos que permitam que a mulher libere os seus próprios hormônios para estimular os seus folículos. É uma otimização da própria liberação hormonal da mulher participando da fertilização in vitro. É como se só os folículos melhores realmente crescessem. Em alguns casos, a gente tem visto um grande benefício, tá? E uma outra coisa que está na moda também é o DuoStim, tá? O que é o DuoStim?
é a dupla estimulação no mesmo ciclo menstrual. Com isso, a gente tende a alcançar um número maior de óvulos. Antes de começar a nossa live, até fui ver, eu recebi uma notificação aqui, um trabalho que foi feito no México, e eles viram que no do STEAM, a segunda estimulação proporcionou um número maior de óvulos. Mas quando a gente vai ver a ciência como um todo, a gente não tem certeza disso. Então, eu costumo dizer que o do STEAM é para quem quer, é para quem pode e não para quem quer. Se a sua contagem folicular, a gente observar uma grande quantidade de folículos, pessoal, acho que encerrou aqui no Insta, tá? A gente acaba, então, tendo um número maior de óvulos disponíveis, tá, pessoal? Então, o recado de hoje era esse. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem algumas reflexões. Quem tem o diagnóstico da baixa reserva ovariana tem este problema, a gente sabe que é um problema, mas os problemas só são resolvidos se a gente encarar eles de frente. Lembrem-se que a sua fertilidade não está no seu controle. Está no seu controle buscar a ciência, buscar a medicina, fazer o tratamento. Mas a baixa reserva ovariana, o controlar tudo isso, infelizmente a gente não tem esse tipo de controle. Nunca se esqueçam que para todo problema tem uma solução, tá? Nenhum caso é perdido. Vocês precisam acreditar, precisam encarar, cultivar bons pensamentos para tornarem a jornada, o recebimento do filho de vocês de uma forma mais tranquila, mais sólida, agradável. Até mais daqui 2 semanas, tá, pessoal? Continuem acompanhando os nossos canais, a gente vai estar trazendo muita novidade para vocês. Um grande abraço.